O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçou e não os deixava falar, porque sabiam quem ele era. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para o lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino também em outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta quarta-feira da 22ª semana do tempo comum, no Evangelho de São Lucas, que nós acabamos de ouvir a sua proclamação, temos a conclusão do dia de Cafarnaum, que é registrado nos Evangelhos sinóticos, este dia famoso de Jesus, que começou lá na sinagoga com a expulsão daquele espírito impuro que queria perturbar a reunião, o encontro, e Jesus mostrou sua autoridade e poder. Continua pela casa da sogra de Pedro, que encontra-se enferma e Jesus a cura, as diversas curas que são realizadas no finalzinho do dia, e o descanso, ou melhor, e o momento de reclusão que Jesus tem para rezar ao Pai, para avaliar o seu dia, e a conclusão que ele chega, que deve também expandir esta maravilha às outras cidades daquela redondeza. O dia de Cafarnaum consiste então neste dia libertador. Jesus é o Messias enviado do Pai, que vem com autoridade e poder anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, dar visão aos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, de fato para acolherem e proclamarem a boa nova. Ele é o poder de Deus manifestado a nós. A cura da casa da sogra de Pedro, que nós ouvimos no início deste Evangelho, nos dá um ensinamento importante para a nossa vida. A sogra de Pedro é curada por Jesus e a partir do momento que ela é curada, ela se torna então testemunha da cura, servindo aos irmãos. E aqui a gente aprende algo importante para a nossa vida, a partir desta ação da sogra de Pedro. Nós também devemos nos colocar a serviço dos irmãos quando recebemos a graça de Deus. Muitas vezes a gente pede uma graça de Deus e depois daquela graça a gente esquece de viver a nossa vida cristã, de cristã. O que nós recebemos de Deus deve ser colocado em prática, partilhado na vida. Como a sogra de Pedro, também a gente se propõe a servir aos irmãos, porque fomos agraciados por Deus. Depois, as variadas curas que Jesus realiza e o seu recolhimento para falar com o Pai, mostra que Jesus entende que a sua missão é universal. Aqueles que ali vivenciaram a cura devem ser como a sogra de Pedro, um testemunho agora para os outros, viver a sua vida voltada então para proclamar a boa nova de Jesus. Jesus ali fez a sua parte, Jesus ali fez a sua missão, mas essa missão agora é destinada e confiada àqueles que foram curados por Ele, tornarem-se sinais desta presença de Jesus. E Jesus abre esta missão, alarga essa missão para as outras cidades daquela redondeza, para dizer que sua missão é universal. Hoje, com tantas nações, com tantos mundos diferentes, a missão de Jesus continua universal. Não para um pequeno gueto, um pequeno grupo, mas o que nós provamos do Senhor, a gente deve anunciar a todas as pessoas. Que o Espírito dele, então, nos auxilie nesta missão. Que o Espírito de Jesus esteja conosco, para que a gente também seja sinal da sua boa nova na vida e para a vida de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Jesus Redentor, glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor.